Mussum, um dos comediantes mais icônicos da história do Brasil, conquistou o coração do público com seu jeito irreverente, suas expressões únicas e seu talento inconfundível. Nascido Antônio Carlos Bernardes Gomes, no Rio de Janeiro, em 1941, sua trajetória até se tornar um dos maiores humoristas do Brasil foi, no mínimo, surpreendente. Filho de uma empregada doméstica, cresceu numa comunidade humilde, mas desde pequeno já esbanjava carisma e talento para o entretenimento. Antes dos holofotes, o Mussum serviu à Força Aérea Brasileira. Chegou até a estudar mecânica. Mas como dizem, o samba estava no sangue. O sucesso bateu na porta com os Originais do Samba, grupo que o projetou nacionalmente. Ali ele já mostrava a que veio. Talento de sobra, humor na ponta da língua e aquele samba no pé que a gente conhece bem. Mas foi na televisão que o nome dele se consagrou para sempre, ao entrar para Os Trapalhões, um grupo de humor que virou uma febre no Brasil e marcou gerações com suas piadas inesquecíveis. Quando o Mussum entrou para Os Trapalhões, lá nos anos 70, o programa já tinha o Didi, o Dedé e o Zacarias, mas foi com a chegada dele que o grupo explodiu de vez, alcançando um sucesso estrondoso. O personagem do Mussum era um espelho da sua própria personalidade, irreverente, brincalhão e dono de um vocabulário pra lá de original, criando bordões que viraram mania nacional, como Cacildes, Foreves e o famoso Mé, para falar daquela cervejinha que ele tanto adorava. A química entre eles era de outro mundo. Cada um tinha seu papel. O Didi, o espertinho, o Dedé, o líder, o Zacarias, o ingênuo e o Mussum, o cara gente boa, que fazia todo mundo cair na risada só de aparecer. Exibido por décadas, o programa fez história na televisão brasileira, com esquetes de humor simples, inocente, mas extremamente eficazes. Além do sucesso na televisão, os Trapalhões também conquistaram as telonas, estrelando vários filmes que quebraram recordes de bilheteria e se tornaram clássicos da comédia brasileira. Mesmo com toda a sua brincadeira e personagem divertido, o Mussum era um profissional dedicado e levava o trabalho muito a sério. Ao contrário do que víamos na televisão, ele era uma pessoa discreta e reservada na sua vida pessoal, sempre comprometido com a arte e com o seu trabalho. A carreira dele nos Trapalhões seguiu firme e forte até o comecinho dos anos 90, quando a saúde começou a dar uns sinais de alerta, sabe? Em 1994, o Mussum foi diagnosticado com problemas cardíacos e precisou de um transplante de coração. Infelizmente, ele não resistiu ao procedimento e faleceu, deixando uma saudade enorme nos fãs e um legado inesquecível para o humor brasileiro. Mesmo depois da sua partida, o legado do Mussum continua mais vivo do que nunca, seja nos bordões que a gente repete até hoje como se fossem hinos, tipo Cacildes ou Proibidão, seja nas reprises dos Trapalhões que a gente sempre assiste com a mesma alegria. Parece que a gente volta no tempo, né? Ou nos filmes que a molecada de hoje em dia assiste e se amarra. O Mussum é eterno. O Mussum virou figuraça, né? Um ícone da cultura brasileira. O jeito dele de fazer humor, não tem pra ninguém. É atemporal. A alegria e o carisma do Mussum são inesquecíveis. A gente nunca vai esquecer dele. Gap 3. É impossível exagerar o impacto do Mussum na comédia brasileira. Seu estilo único, marcado pelo jeito brincalhão de falar e um humor contagiante, abriu caminho para as futuras gerações de comediantes. Gap 3. A capacidade do Mussum de se conectar com o público
transcendia barreiras, tornando-o uma figura querida em todas as classes sociais. Seus bordões e o timing cômico perfeito viraram referência para muitos aspirantes a comediantes. Gap 3. Comediantes como Marcelo Adnet e Tata Werneck citam o Mussum como uma grande influência em seus trabalhos, reconhecendo como seu legado continua a inspirar suas abordagens à comédia. Gap 3. Mussum não influenciou apenas comediantes individualmente, mas seu impacto também pode ser visto no cenário da comédia brasileira como um todo. Programas como Zorra Total e Porta dos Fundos carregam traços do humor do Mussum, mostrando que seu estilo continua relevante e influente. Gap 3. A contribuição do Mussum para a comédia não se resumia a fazer as pessoas rirem. Era sobre trazer alegria e quebrar barreiras sociais. Seu legado continua vivo, lembrando-nos do poder do humor para unir e alegrar. Gap 3. Ao olharmos para o cenário da comédia no Brasil hoje, fica claro que o espírito do Mussum continua brilhando intensamente. Sua influência está entranhada na indústria do entretenimento brasileiro, garantindo que seu riso e sua alegria sejam sentidos por gerações futuras. Gap 3. A carreira do Mussum foi repleta de momentos inesquecíveis que deixaram uma marca indelével na comédia brasileira. Uma das suas cenas mais icônicas foi o esquete Cacildes, onde a linguagem lúdica e o timing impecável do Mussum fizeram o público cair na gargalhada. Seu jeito único de adicionar um is no final das palavras se tornou uma marca registrada que os fãs ainda apreciam até hoje. Gap 3. Outro momento memorável foi sua interpretação do personagem Trapalhão, porém adorável, no filme Os Trapalhões e o Mágico de Oroz. O talento cômico do Mussum brilhou intensamente enquanto ele navegava por uma série de desventuras hilárias, conquistando espectadores de todas as idades. Gap 3. A química em palco do Mussum com seus colegas trapalhões também foi um destaque de sua carreira. A capacidade do grupo de aproveitar os pontos fortes uns dos outros era evidente em inúmeros esquetes, mas talvez nenhum mais do que nos episódios crossover do Chico Anísio Show. Esses episódios mostraram a versatilidade do Mussum, que se adaptou perfeitamente a diferentes cenários cômicos, sempre trazendo seu toque único à mesa. Gap 3. Um dos momentos mais tocantes da carreira do Mussum foi sua emocionante homenagem ao amigo e colega comediante Zacarias, no episódio especial de Os Trapalhões, dedicado a ele. A emoção genuína e a homenagem do Mussum ao seu amigo mostraram um lado diferente do comediante, provando que seu talento ia além do humor e tocava o coração de muitos. Gap 3. Além de seus trabalhos na televisão e no cinema, as apresentações ao vivo do Mussum eram lendárias. Sua capacidade de interagir com o público e criar um senso de camaradagem tornava cada show uma experiência memorável. Seja fazendo stand-up comedy ou participando de esquetes ao vivo, a energia e o carisma do Mussum eram incomparáveis. Gap 3. Esses momentos memoráveis da carreira do Mussum são apenas alguns exemplos de seu incrível talento e da alegria que ele trouxe a milhões de pessoas. Seu legado é construído sobre essas cenas icônicas, que nos lembram das risadas e da felicidade que ele espalhou ao longo de sua vida. Ao celebrarmos a carreira do Mussum, homenageamos os momentos que se tornaram parte querida da história da comédia brasileira. Gap 3. A influência do Mussum na mídia moderna e no entretenimento é inegável. Seu estilo único de comédia e bordões inesquecíveis transcendem gerações, inspirando inúmeros comediantes e artistas no Brasil e no mundo. Gap 3. Muitos comediantes contemporâneos citam o Mussum como uma grande influência, frequentemente incorporando elementos do seu humor em suas próprias rotinas. A linguagem lúdica que ele popularizou, como adicionar is no final das palavras, tornou-se uma parte querida da cultura pop brasileira, frequentemente referenciada em programas de televisão, filmes e até memes. Gap 3. O impacto do Mussum vai além da comédia.
Sua capacidade de se conectar com o público e trazer alegria para milhões estabeleceu um padrão para artistas de vários gêneros. Programas de TV e filmes modernos frequentemente homenageiam seu trabalho, com referências e tributos que mantêm seu legado vivo. Gap 3's. As plataformas de mídia social também desempenharam um papel significativo na preservação da influência do Mussum. Clipes de suas performances icônicas são amplamente compartilhados, apresentando sua genialidade para novas gerações que podem não ter conhecido seu trabalho em primeira mão. Gap 3's. Além disso, as contribuições do Mussum para a cultura brasileira são celebradas por meio de documentários, filmes biográficos e retrospectivas que destacam sua vida e carreira. Essas produções garantem que a história do Mussum continue a inspirar e entreter o público por muitos anos. Gap 3. O apelo duradouro do Mussum reside em sua capacidade de fazer as pessoas rirem e, ao mesmo tempo, tocar seus corações. Seu legado é uma prova do poder da comédia para unir as pessoas e criar memórias duradouras. À medida que a mídia moderna evolui, a influência do Mussum continua sendo um farol para aqueles que buscam espalhar alegria e risos por meio de seu trabalho. Gap 3. Ao celebrar a influência do Mussum na mídia moderna, reconhecemos o profundo impacto que ele teve no mundo do entretenimento. Seu humor atemporal e suas performances inesquecíveis continuam a inspirar e trazer felicidade para novas gerações, garantindo que o legado do Mussum jamais seja esquecido. Gap 3. O legado do Mussum, não tá só guardado em filme e televisão não. Ele continua vivinho na memória da galera, fãs, famosos e até outros comediantes, sacou? No Brasil inteiro e até lá fora, tão sempre lembrando dele com carinho e respeito. Gap 3. Nas redes sociais, tem homenagem para tudo quanto é lado. A galera faz desenho, vídeo, meme, mantém o Mussum presente nesse mundo digital, né? Sempre lembrando das frases clássicas, dos melhores momentos, alegria pura, igualzinho ele fazia com a gente. Gap 3. Famosos e comediantes, então, nem se fala. Basta dar uma entrevista que logo lembram do Mussum. Muita gente grande hoje em dia cresceu vendo ele e os Trapalhões. Inspiração pura. E sempre rola uma história engraçada, mostrando a humildade e o bom humor do cara. Gap 3. E tem também uns eventos especiais, tipo mostra de filmes antigos, festivais de comédia, tudo em homenagem ao Mussum, reunindo fãs de todas as idades. É para mostrar que a comédia dele é atemporal, né? E que a gente continua se divertindo com ele até hoje. Gap 3's. Mas não para por aí, não. Pelo Brasil afora, tem mural, estátua, uma porção de homenagens em lugares públicos, para mostrar a importância dele para nossa cultura. Mussumzão tá eternizado na paisagem brasileira, meu. Gap 3. Com tantas homenagens, a gente vê o carinho e a admiração que o povo tem pelo Mussum. Ele tinha o dom de alegrar todo mundo, né? Independente de época, de lugar, criou uma ligação forte com os fãs. E com essas homenagens, o legado dele brilha cada vez mais forte, inspirando a gente a dar risada e ser feliz. Gap 3's. A influência do Mussum até hoje mostra o poder da comédia, como uma pessoa só consegue fazer diferença na vida de tanta gente. A gente lembra dele com carinho, com as risadas, a alegria que ele trouxe para o mundo. Mussum é eterno. Gap 3. Gap 3. A influência do Mussum vai muito além do humor e da televisão. O trabalho dele oferece uma visão única da sociedade brasileira, refletindo sua diversidade, humor e resiliência. Gap 3's. O humor do Mussum tinha raízes nas experiências cotidianas do povo brasileiro. Seu personagem ressoava com o público porque espelhava suas próprias lutas e alegrias. Gap 3's. Através de suas lentes cômicas, ele abordava questões sociais, celebrava peculiaridades culturais e trazia à tona o espírito vibrante do Brasil.
Sua capacidade de fazer as pessoas rirem enquanto sutilmente criticava as normas sociais o tornou um poderoso comentarista cultural. O trabalho do Mussum destacou a importância do humor como ferramenta de comentário e mudança social. Gap 3. Além disso, os bordões icônicos e o estilo de fala único do Mussum se enraizaram na cultura brasileira. Eles não são apenas lembrados, mas ativamente usados em conversas cotidianas, mostrando seu impacto duradouro na língua portuguesa e na linguagem popular brasileira. Gap 3. O legado do Mussum também é evidente na contínua popularidade de Os Trapalhões. As reprises do programa e as adaptações para novas gerações demonstram seu apelo atemporal e a relevância duradoura de seu humor. Gap 3. Ao abraçar e celebrar sua herança afro-brasileira, Mussum também abriu caminho para uma maior representação da cultura negra na mídia brasileira. Sua história de sucesso é uma prova do poder da diversidade e inclusão na indústria do entretenimento. Gap 3. Em essência, o trabalho do Mussum é um reflexo da sociedade brasileira. Seus desafios, seus triunfos e seu espírito indomável. Sua comédia continua a inspirar, entreter e conectar pessoas de diferentes origens e gerações. Gap 3. O impacto cultural do Mussum é uma prova de sua genialidade, sua capacidade de transcender a tela e seu lugar duradouro nos corações do povo brasileiro. Seu trabalho não só fez as pessoas rirem, mas também as fez pensar, sentir e apreciar a riqueza de sua própria cultura. Gap 3. E assim, ao celebrarmos o legado do Mussum, celebramos também o espírito vibrante, diverso e resiliente do Brasil que ele tão brilhantemente personificou. O impacto cultural do Mussum é um lembrete do poder transformador da comédia e do apelo atemporal de uma verdadeira lenda. Gap 3. Gap 3. Embora a presença do Mussum na tela fosse enorme, aqueles que o conheceram pessoalmente têm histórias ainda mais tocantes para contar. Essas anedotas pessoais oferecem um vislumbre do homem por trás da lenda. Gap 3. Um dos amigos próximos do Mussum se lembra de uma vez em que ele se esforçou para ajudar um jovem ator em dificuldades. Mussum não apenas ofereceu palavras de incentivo, como também forneceu apoio financeiro, demonstrando sua generosidade e bondade. Gap 3. Outra história vem de um colega de elenco de Os Trapalhões, que se lembra com carinho do riso contagiante do Mussum, e como ele iluminava todo o set de filmagem. Sua energia positiva e humor não eram reservados apenas para as câmeras. Faziam parte fundamental de quem ele era. Gap 3. Seu filho, em uma entrevista, compartilhou como Mussum sempre arranjava tempo para sua família, apesar de sua agenda lotada. Ele criava momentos especiais, como reuniões familiares improvisadas cheias de música e risadas, lembrando a todos da importância da união. Gap 3. Um amigo de longa data contou como Mussum costumava visitar bares locais disfarçado, apenas para desfrutar da companhia de pessoas comuns. Ele adorava ouvir suas histórias e dar risadas, o que o mantinha com os pés no chão e conectado às suas raízes. Gap 3. Mesmo em seus últimos anos, conforme sua saúde começou a declinar, Mussum permaneceu um pilar de força e positividade. Uma enfermeira que cuidou dele durante seus últimos dias o descreveu como um farol de luz, sempre contando piadas e elevando o astral de todos ao seu redor. Gap 3. Essas anedotas pessoais revelam um homem que não era apenas um gênio da comédia, mas também um indivíduo compassivo e pé no chão. O carinho, a bondade e o espírito inabalável de Mussum deixaram uma marca indelével em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Gap 3. Seu legado não está gravado apenas nos anais da comédia brasileira, mas também nos corações daqueles que experimentaram sua generosidade e amor em primeira mão. As histórias pessoais de Mussum nos lembram que a verdadeira grandeza não reside apenas nas conquistas profissionais, mas também nas vidas que tocamos e no amor que compartilhamos.
Gap 13. Ao refletirmos sobre essas anedotas pessoais, fica claro que o impacto do Mussum vai muito além da tela. Ele foi e sempre será uma figura querida, cujo espírito continua a inspirar e elevar aqueles que se lembram dele. Gap 3. Os talentos do Mussum iam muito além da comédia. Ele também era um músico talentoso que deixou uma marca indelével na cultura musical brasileira. Antes de sua ascensão à fama com os Trapalhões, Mussum era um sambista celebrado, conhecido por seu estilo único e energia contagiante. Gap 3S. Como membro do renomado grupo Os Originais do Samba, Mussum ajudou a popularizar o samba por todo o Brasil e além. Suas contribuições para o grupo incluíam não apenas sua voz distinta, mas também suas habilidades excepcionais como pandeirista. As apresentações animadas e os sucessos do grupo ajudaram a trazer o samba para o mainstream, tornando-o um gênero querido por muitos brasileiros. Gap 3. A paixão do Mussum pela música era evidente em tudo o que ele fazia. Ele frequentemente incorporava elementos musicais em suas rotinas de comédia, mesclando perfeitamente seus dois amores. Sua capacidade de alternar entre humor e música demonstrava sua versatilidade e o tornava querido pelo público de todas as idades. Gap 3. Sua influência na cultura musical brasileira ainda pode ser sentida hoje. Muitos artistas contemporâneos citam Mussum e Os Originais do Samba como grandes inspirações. Eles creditam ao Mussum a abertura de caminho para as futuras gerações de sambistas, garantindo que o gênero permaneça vibrante e relevante. Gap 3S. O legado de Mussum na música é um testemunho de seu talento multifacetado e impacto duradouro na cultura brasileira. Ele não era apenas um comediante ou um músico, ele era um ícone cultural cujas contribuições continuam a ressoar com fãs e artistas. Gap 3. Ao celebrarmos as conquistas musicais de Mussum, lembramo-nos da alegria e da união que sua música trouxe a tantos. Seus ritmos contagiantes e atuações sinceras continuam sendo uma parte querida do patrimônio musical brasileiro, e seu espírito vive em cada batida de samba. Gap 3. Através de sua música, Mussum se conectou com as pessoas em um nível profundamente emocional, criando um legado que transcende o tempo e continua a inspirar. Suas contribuições para a cultura musical brasileira são um exemplo brilhante de como a paixão e o talento de um indivíduo podem deixar um impacto duradouro no mundo. Gap 3. Ao lembrar o legado musical de Mussum, homenageamos não apenas o artista, mas o homem que trouxe tanta alegria e risos para nossas vidas. Sua música, assim como sua comédia, será para sempre uma fonte de inspiração e felicidade para as gerações futuras. Gap 13S. O legado de Mussum na música é um poderoso lembrete do poder duradouro da arte para unir as pessoas, elevar e inspirar. Suas contribuições deixaram uma marca indelével na cultura brasileira, e seu espírito continua a ressoar através da música que ele tanto amou. Gap 3. O humor único do Mussum era uma mistura de sagacidade, charme e referências culturais, tornando-o uma figura querida na comédia brasileira. Sua capacidade de se conectar com o público por meio de seu timing cômico e personagens relacionáveis era incomparável. Vamos mergulhar nas técnicas e estilos que ele usava para fazer milhões de pessoas rirem. Uma das técnicas características do Mussum era seu uso inteligente da linguagem. Ele frequentemente brincava com as palavras, criando trocadilhos e bordões humorísticos que se tornaram icônicos. Seu uso brincalhão do S no final das palavras, transformando-as em uma versão humorística do português, era uma marca registrada que os fãs adoravam. Frases como Cacildes e Foreves se tornaram parte do léxico cômico brasileiro, mostrando sua criatividade linguística. Mussum também tinha um talento especial para a comédia física. Seu rosto expressivo e gestos animados adicionavam uma camada extra de humor às suas performances. Seja imitando um personagem ou reagindo a uma situação,
Sua fisicalidade dava vida às suas piadas de uma forma que as palavras sozinhas não conseguiam. Essa capacidade de usar seu corpo como uma ferramenta cômica tornou seu humor acessível e envolvente para públicos de todas as idades. Outro elemento-chave do humor do Mussum era sua capacidade de satirizar normas e comportamentos sociais. Ele frequentemente retratava versões exageradas de pessoas comuns, destacando suas peculiaridades e idiosincrasias. Essa abordagem satírica permitiu que ele comentasse sobre questões sociais, mantendo o tom leve e divertido. Seus personagens eram engraçados e instigantes, um testemunho de sua habilidade como comediante. O humor do Mussum também estava profundamente enraizado em sua formação cultural. Ele se inspirou em suas experiências crescendo no Rio de Janeiro, infundindo sua comédia com referências ao samba, ao carnaval e à vibrante vida nas ruas da cidade. Essa autenticidade cultural ressoava com o público, fazendo com que seu humor parecesse genuíno e identificável. Sua capacidade de entrelaçar elementos culturais em sua comédia ajudou a preencher a lacuna entre diferentes grupos sociais, unindo as pessoas através do riso. A colaboração foi outro pilar do estilo cômico do Mussum. Como membro de Os Trapalhões, ele trabalhou em estreita colaboração com seus colegas comediantes, criando uma dinâmica que era maior do que a soma de suas partes. A química e o companheirismo do grupo eram evidentes em suas performances, e a capacidade do Mussum de aproveitar os pontos fortes de seus colegas aumentava o humor geral. Esse espírito de colaboração foi um fator-chave para o sucesso duradouro do programa. O humor do Mussum era mais do que apenas piadas, era um reflexo de sua personalidade e visão de mundo. Seu calor humano, humildade e amor genuíno pelo entretenimento transpareciam em cada apresentação. Ele tinha um dom único para fazer as pessoas se sentirem vistas e compreendidas, usando o humor como uma forma de conectar e elevar. Essa profundidade emocional adicionou uma riqueza à sua comédia que continua a ressoar com os fãs até hoje. Ao celebrar as técnicas de humor do Mussum, homenageamos o legado de um comediante que trouxe alegria e risos para inúmeras vidas. Sua abordagem inovadora da comédia, combinada com suas percepções culturais e espírito colaborativo, criou um apelo atemporal que transcende gerações. O humor do Mussum continua sendo uma parte querida da cultura brasileira, um testemunho do poder duradouro do riso. Através de seu humor, Mussum deixou uma marca indelével no mundo da comédia. Suas técnicas e estilos continuam a inspirar comediantes e entreter o público, lembrando-nos da alegria e da conexão que o riso pode trazer. O legado de Mussum como um mestre do humor é um exemplo brilhante de como a comédia pode ser uma forma de arte e uma ponte entre as pessoas. O papel do Mussum em Os Trapalhões foi crucial para o sucesso e a popularidade duradoura do grupo. Como um dos membros principais, o Mussum trouxe um estilo e uma energia únicos que complementavam os talentos dos seus colegas comediantes. Seu distinto estilo de humor, caracterizado pelo seu jeito brincalhão com as palavras e pela comédia física, o tornou um artista excepcional. O personagem do Mussum em Os Trapalhões era frequentemente o sujeito comum, amável e engraçado, cujas palhaçadas e bordões se tornaram marca registrada do programa. Sua capacidade de inserir referências culturais e sátira social em suas performances adicionava profundidade à comédia, tornando-a divertida e instigante. Seja trocando piadas inteligentes ou fazendo pastelão, as contribuições do Mussum eram parte essencial da dinâmica do grupo. Um dos maiores pontos fortes do Mussum era sua capacidade de se conectar com o público. Seu charme e simpatia o tornaram uma figura querida, e seu humor ressoava com pessoas de todas as esferas da vida. Essa conexão era evidente na forma como os fãs adotaram seus bordões e trejeitos, que se tornaram parte do vocabulário popular. O papel do Mussum ia além de sua persona na tela.
Nos bastidores, ele era conhecido por seu profissionalismo e dedicação ao seu ofício. Seu comprometimento com a excelência ajudou a elevar a qualidade das performances, garantindo que cada episódio de Os Trapalhões fosse um sucesso. Seu espírito colaborativo fomentava um senso de camaradagem entre o grupo, contribuindo para a química impecável entre eles. Ao examinar o papel do Mussum em Os Trapalhões, vemos um comediante que não era apenas um artista, mas um colaborador vital para o sucesso do programa. Sua abordagem inovadora do humor, combinada com seus insights culturais e natureza colaborativa, o tornaram uma parte indispensável da equipe. O legado do Mussum em Os Trapalhões é uma prova de seu talento e do impacto duradouro de suas contribuições. O papel do Mussum nos Trapalhões mostra a genialidade de um comediante que ajudou a moldar a paisagem da comédia brasileira. Sua influência continua a ser sentida, inspirando novas gerações de artistas e entretendo o público com seu humor atemporal. A popularidade duradoura do Mussum é uma prova do seu impacto na cultura e no entretenimento brasileiro. Décadas após sua morte, Mussum continua sendo uma figura querida, amada por fãs de todas as idades. Seu estilo único de humor, caracterizado por sua simpatia, sagacidade e identificação com o público, continua a ressoar com as pessoas. As expressões e bordões icônicos do Mussum se tornaram parte integrante da cultura pop brasileira, frequentemente citados e lembrados com carinho. A gente lembra dele com muito Cacildes. Uma das razões pelas quais a popularidade do Mussum perdura é sua capacidade de se conectar com pessoas de todas as esferas da vida. Seu humor transcendeu barreiras sociais e culturais, fazendo com que todos se sentissem incluídos na piada. Seja em suas aparições na televisão ou em seus papéis no cinema, o charme e o carisma do Mussum brilhavam, deixando uma impressão duradoura nos espectadores. O legado do Mussum também é preservado pelo sucesso contínuo de Os Trapalhões. As esquetes e os filmes do grupo ainda são apreciados por novas gerações, garantindo que as contribuições do Mussum para a comédia nunca sejam esquecidas. Além disso, sua influência é vista em comediantes brasileiros contemporâneos, que o citam como uma grande inspiração em seus trabalhos. Além disso, homenagens ao Mussum podem ser encontradas em todo o Brasil. Da arte de rua às mídias sociais, os fãs celebram sua memória e a alegria que ele trouxe para suas vidas. A obra de sua vida serve como um lembrete do poder do riso e da importância da representatividade cultural na mídia. Ao examinar a popularidade duradoura do Mussum, vemos uma figura que transcendeu seu tempo, deixando uma marca indelével no coração de muitos. Seu humor, gentileza e legado continuam a inspirar e entreter, provando que o apelo do Mussum é verdadeiramente atemporal. Ao celebrarmos as contribuições do Mussum, homenageamos um comediante cujo impacto será sentido por gerações futuras. A popularidade duradoura do Mussum é um testemunho do poder do riso e da influência duradoura de um ícone cultural amado.